Olá novamente, aqui nós iniciamos falando sobre a Guerra de Independência na América Latina. Vamos dizer assim que é um movimento que se segue a partir do exemplo dado pelos Estados Unidos. As outras colônias na América veem o que acontece, né, e procuram fazer o mesmo, lutando pela sua independência. É óbvio, né, gente, que o resultado não vai ser o mesmo, tá bom? Vão ter outros interesses por trás disso tudo. Então vamos avançar aí. Aqui nós vamos falar sobre as razões da independência na América Latina, o que levou, né, as colônias espanholas e também a colônia portuguesa a buscar o processo de independência. Lembrando vocês, Brasil é um caso à parte. Depois a gente vai falar sobre Brasil para vocês, tá bom? Agora, falou de América Espanhola, falou de luta, né? Então vão ser lutas travadas com população, com elite crioula contra o exército espanhol, tá bom? Então, quais as razões da independência na América Latina? Primeiro, forte influência de fatores externos que são os ideais iluministas. Isso aqui, gente, foi fundamental, tanto para a guerra nos Estados Unidos pela independência, também influenciou na formulação da Declaração de Independência norte-americana, na formulação da sua Constituição. Ali está inserido vários ideais iluministas, né, onde eles falam que o povo norte-americano é um povo livre, então está inserido aquele contexto da ideia de liberdade, né? Então, as ideias iluministas, elas foram, vamos dizer que 100% presente aqui na América Espanhola também, né? Foi altamente influenciadora. Lembrando que parte da elite, ela não tinha como continuar seus estudos aqui na América, porque não havia universidades, então eles tinham que ir para a Europa, né? Então, eles indo para a Europa, eles entravam em contato com esses ideais iluministas, eram, né, vamos dizer, essa cabeça deles era feita por essas novas ideias, e eles, ao retornar para a América, eles introduziram esses ideais aqui. Bom, isso aconteceu também lá quando eu falei para vocês da Inconfidência Mineira, lembra? Da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Aí nós vamos ver também o exemplo a ser seguido dos Estados Unidos. Então, a independência norte-americana mostrou para as demais colônias na América que era possível, né, através de união e de determinação, lutar contra os poderes das metrópoles, né? Então, seria um exemplo a ser seguido. E a Guerra Napoleônica. Só o que tem a ver a Guerra Napoleônica? Tem tudo a ver. Quando Napoleão Bonaparte ele invadia as nações na Europa, ele tirava, lembra que eu falei isso para vocês? Ele tirava o rei, né, legal do trono, ou seja, o rei que assumiu o trono por herança, ele tirava aquele rei e colocava alguém que ele confiasse, né, no trono. E ele fez isso com a Espanha. Depois que ele assinou o acordo, o Tratado Fontainebleau com a Espanha, que ele passa com o seu exército pela Espanha para atacar Portugal, depois disso que ele ataca Portugal, ele se volta contra a Espanha. Isso é já o ano de 1808. Aí quando ele atacou a Espanha, ele tirou do trono o rei, tá? O rei Dom Fernando do trono, e colocou o irmão dele lá, como o rei da Espanha. Nesse momento, as colônias espanholas perceberam que a Espanha estava enfraquecida, estava abalada, estava sem um governo que conhecesse a realidade das colônias americanas. E eles então pensaram, agora é a hora da gente iniciar uma luta. E foi o que aconteceu. Eles vão iniciar uma luta pela independência das colônias, que também não queriam se submeter a uma Espanha governada por um rei que não fosse espanhol, tá? Então nós vamos ver também o interesse da burguesia. Isso aqui é fundamental. Sem a burguesia, sem a elite crioula, praticamente não haveria luta, tá? Teve lá no século XVIII
uma tentativa de luta popular, né, aqui na América do Sul, mas que acabou fracassando, tá bom? Então, a elite crioula, quem é essa elite crioula aqui? São os negros que eram ricos na América Espanhola? Não tem nada a ver com crioulo, tá? Crioulo aí é no sentido de palavra espanhola para definir aquele cara que era filho de espanhol, só que nascido aqui na América, tá? Então ele era um americano, um espanhol americano, nascido na América e rico, tá? Ou ele era dono de minas, de ouro ou de prata, ou ele era dono de imensa propriedade rural, tá? Agrícola, ou ele era um grande empresário, tá? Só que tem um detalhe sobre a elite crioula: eles tinham muito dinheiro, mas eles não tinham prestígio político, eles não podiam, eles eram proibidos de ocupar cargos políticos na América, porque a monarquia espanhola, ela não confiava nos colonos que nascessem na Espanha, na América, tá? Então ela desconfiava deles, que se colocasse eles em patamares políticos, ela desconfiava que eles poderiam, né, através de uma revolta, tomar o poder da Espanha, né? E de certa forma eles tinham uma certa razão, tanto é que a elite crioula que vai liderar, né, vai comandar as lutas pela independência aqui na América. E aí então o que vai acontecer? Essa elite crioula tem muito poder econômico, mas nenhum poder político, e almejavam esse poder político, tá? Fazia parte das intenções dessa elite esse poder político. Mas até o começo do século XIX não era a intenção deles, tá? Eles não queriam se meter em briga nenhuma. Mas então o que mudou, Sora? O que mudou é que no começo do século XIX se tornou necessário maior liberdade econômica para essa elite poder crescer, expandir, né, e negociar livremente. Então, quando o Napoleão tirou o rei espanhol, né, do trono, eles perceberam que era o momento certo para eles lutarem pelo livre comércio, e só teria livre comércio com a independência da América, porque ela era presa ao pacto colonial. Não, a América Espanhola só podia vender seus produtos para a Espanha e só podia comprar os produtos da Espanha, né, aqui na América. Então havia um monopólio. Aí essa elite, ela quer quebrar esse monopólio, ela quer poder comercializar com qualquer nação que ela quisesse, tá? Então isso chama-se interesses da burguesia em expandir o seu comércio, tá? Na instituição do livre comércio e também o controle político regional. Agora eles almejam também chegar ao comando, né? Chegar ao governo da sua região, tá bom? Então aqui nós temos um crioulo, né? Lembrando, ele é um homem branco, filho de espanhóis, rico, só que nascido aqui, tá? Aqui a família dele. O crioulo, ele é importante lembrar que o grupo mais interessado na independência das colônias espanholas. Por quê, Sora? Por causa do livre comércio e também do interesse dele no domínio político, tá? Crioulo é um termo historicamente foi usado no passado colonial na cidade espanhola para designar a pessoa nascida na América do país, tá? Que descende exclusivamente de espanhol, origem espanhola. O que está dizendo ali? Ele é o filho de espanhol ou um neto de um espanhol, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boas férias, descanse e se cuide. Até o final das férias aí, gente. Até mais.